enquadramento legislativo, já o fizeram por forma a saber que o Tribunal Constitucional ia chumbar e, portanto, ganhavam aqui mais algum tempo. Mas o Ministro da Justiça empenhou-se tanto nesta questão? Eu julgo que ela continua empenhada, mas para os efeitos a legislação tem que sair do Parlamento. Sim, sim. A legislação tem que ser do Parlamento e eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou a dizer. A legislação foi feita de propósito para ser inconstitucional e ser chumbada de Tribunal Constitucional. Então o Dr. Paulo Moraes acha que tudo esbarra na Assembleia da República? Ou pode esbarrar? Uma parte significativa, até porque naqueles números que eu referi no início da nossa conversa, em que se dizia que 83% dos portugueses acham que a corrupção está a subir, acham também que as entidades mais corruptas o Parlamento, em primeiro lugar, e os partidos políticos. Ora, são exatamente aqueles que deveriam tomar as medidas que combatessem a corrupção, que são as entidades mais corruptas. Mas isto tem a ver com corrupção e com, de facto, um conflito de interesses, porque, e como dizia há pouco, nós temos no Parlamento conflitos de interesses permanentes, nomeadamente nas questões que têm a ver com maior sensibilidade económica. Nós, na Comissão Parlamentar, que julgo que hoje é claramente a mais importante, que acompanha o Programa de Assistência Financeira, os principais deputados daquela comissão têm interesses nos processos que decorrem da implementação do memorando. Para não ir mais longe, a privatização da EDP deve ser, digamos, controlada ou fiscalizada a nível parlamentar, a privatização da EDP, que já teve lugar pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Pois, o vice-presidente, que é o deputado Miguel Frasquilho, trabalha no BES Investimentos, que foi a entidade que ajudou, assessorou os chineses na compra da EDP. O deputado Pedro Pinto, que aliás agora é vice-presidente do PSD, é consultor em empresas que trabalham intimamente e quase exclusivamente com a EDP. O advogado Adolfo Mesquita Nunes pertence ao escritório Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que é o escritório principal dos assuntos da EDP, etc. Como é que estes senhores deputados que estão nesta Comissão Parlamentar, como é que podem eles estar a fiscalizar de forma independente um negócio em que eles próprios são parte interessada? Portanto, isto é um problema de promiscuidade. São essas pessoas que também vão acompanhar os processos de privatização da ANA e da TAP, que são as empresas que agora estão na calha para serem privatizadas? Provavelmente. Aliás, o processo de privatização da EDP foi um péssimo exemplo, porque repare, quem é que fiscalizou o processo de privatização? Foi esta Comissão Parlamentar, com a independência que se imagina. Depois houve uma comissão que tinha académicos, entre os quais Daniel Bessa e outros, pessoas com currículos muito respeitáveis, mas foi uma comissão nomeada pelo Governo. Quando o que deveria acontecer era a existência de uma comissão que fiscalizasse a atividade do Governo. Porque a suspeição e a falta de transparência que o processo teve implicava um grande escrutínio. Porque em tempo de crise vende-se barato. E quando se vende barato, naturalmente aguçam-se muitos apetites. E, portanto, para prevenir a corrupção... Neste caso, vendeu-se caro. Porque quem ganhou foi a maior proposta. Naturalmente, mas nós não conhecemos completamente o processo, nem sabemos porque ganharam estes, nem sabemos porque perderam os outros pré-qualificados, nem sequer sabemos porque é que não houve mais pré-qualificados. E, portanto, não, aquilo que sabemos é que ganharam estes porque ofereceram 2,7 mil milhões de euros. E portanto, dando um prémio considerável, não é? E permitindo ao Estado um encaixe significativo para abater a dívida pública. Mas a discussão não é essa. A discussão é estes processos têm que ser transparentes. E o que é facto é que não houve cuidado com a transparência porque a Comissão Governamental não a garantiu. A Comissão Parlamentar, muito menos. O próprio Conselho de Prevenção da Corrupção, Conselho de Prevenção, recordo, apareceu no processo, já o processo estava concluído. Portanto, veio fazer prevenção a posteriori, o que é, do plano semântico, até um pouco estranho. E repare, só para concluir, o processo foi tão opaco e tão pouco transparente que já está a ser investigado pelo Ministério Público. E, curiosamente, também é algo... para se afundar lá. Mas mais o Ministério Público está a investigar e, no momento em que faz a investigação, já diz que a investigação não tem nada a ver com quem comprou a EDP. Ou seja, investigam e já estão a amnistiar, digamos, é uma figura jurídica estranha. Se arranja um contínuo para... Nós temos 3 minutos para fechar o programa. Quando é que o seu observatório irá divulgar novos dados? Porque, volta e meia, vamos tendo notícia de conclusões que vão surgindo. Para quando é que estão previstas novas divulgações? Há 2 tipos de informação. Uma é o índice de percepção da corrupção, que é anual. Será divulgado agora em novembro ou em dezembro. Ainda não está marcada a data, mas é sempre no final do ano. Sendo que a análise destes números não deve ser anual, portanto deve ter uma percepção quinquenal, decenal, para termos uma perspectiva da evolução da sociedade.
Há um outro projeto em que estamos a trabalhar, que julgo que pode ser muito importante, que é a criação de um portal onde toda esta informação possa ser disponibilizada aos cidadãos para que todos saibam, de facto, quais são os conflitos de interesses dos deputados, dos membros do governo, porque o primeiro antídoto para a corrupção é claramente a transparência. Alguém percebeu isto antes de todos os outros, foi o senador Barack Obama, que ele próprio, enquanto senador, fez construir um portal onde ainda hoje existe, chama-se usaspend.gov, onde podemos todos, em todo o mundo, acompanhar do princípio ao fim cada investimento da administração federal americana. E eu gostava de ter algo do género cá em Portugal. E é esse, portanto, o seu desígnio. Sim, sim. Judito, deixa-me só lembrar um episódio que todos temos presente de uma tentativa de atacar este problema do engenheiro João Cravinho. E viu-se o que lhe aconteceu. Quer dizer, aquela gente toda levantou-se contra ele. Quer dizer, um sujeito sério depois é abatido por uma série de gente duvidosa. Que é aquela gente que pontifica ali, não é? Não se pode dizer que alguém não tenha tentado. Aquela gente está a referir-se aos colegas dele no Parlamento? Com certeza, o PS levantou-se contra ele. Eu lembro-me até de uma sessão indecorosa de ataque ao João Cravinho. Uma vergonha. Dos PS, uma vergonha. Quer dizer, quando alguém sério se levanta e tenta pôr alguma coisa no chão, é logo destruído. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza e com horizontes muito, muito difíceis. Dr. Medina, para terminar, e acha que o país pode sobreviver a uma crise política, a divergências profundas entre os dois partidos da coligação? Para fecharmos. Judite, nas circunstâncias atuais desejo que funcione. O problema é outro. O problema é outro. É que sabe-se hoje que dentro do Conselho de Ministros os manifestantes têm um advogado, que é o Dr. Paulo Portas. E portanto? E portanto, quer dizer, dentro do Conselho de Ministros há a oposição. Estes manifestantes todos que andaram a berrar aí há 3 ou 4 dias, sabe-se agora que o Dr. Portas é o seu advogado lá. Então como é que o Dr. Paulo Portas pode continuar a coabitar, segundo essa tese, com o Dr. Passos Coelho? Por isso é que eu no lugar dele tinha saído. No lugar de quem? De Paulo Portas? Sim. Saído do governo. A atitude que ele tomou era para sair. Era para sair, não era para ficar. Acha que ele, para ser consequente com o discurso que fez, devia sair do governo? Hoje dito, se uma pessoa tem uma tese legítima, aliás, eu estou de acordo com o Paulo Portas, hein? Aquilo que se deveria fazer é aquilo que ele diz. Agora, eu não estou no governo. Dentro do governo nós temos que ter realmente dentro na língua e na bola. Portanto, a partir do momento em que ele tomou uma posição que é coincidente com todos os manifestantes que andam pela rua, bem, isto não é possível ter um governo com oposição dentro do governo. Não sei então, do seu ponto de vista, o governo está condenado. Eu preferiria que o governo saísse e que fosse constituído um governo com os dois partidos, mas com outra gente, não é? Com outra gente? Com outro primeiro-ministro? Sim, com toda a gente, saíam todos e entravam outros novos, não é? Porque este governo eles já não podem sentir-se bem uns com os outros lá dentro, não é? Mas quê? Convocando novas eleições ou um governo de iniciativa presidencial? Esses partidos é que detêm a maioria. A maioria não é de Passos Coelho, nem ninguém. A maioria é do PSD e do PS. CDS. Arranjar gente que possa conciliar-se e levar por diante esta tarefa. Porque acho que aquele Conselho de Ministros está completamente envenenado. Não é? Completamente envenenado. Tendo Paulo Portas razão no que diz, hein? Agora, eu estou de acordo, mas eu não estou lá dentro, eu estou cá fora. Dr. Medina Carreira, muito mais teríamos a desenvolver sobre este tema. Dr. Paulo Moraes, muito obrigada por ter estado connosco. Nós estaremos de volta de hoje a uma semana com o Dr. Paulo Trigo Pereira, professor do ISEG, para continuarmos a falar da crise nacional. Boa noite.